Olá, bem-vindo ao canal Nômades Literários. No vídeo anterior eu tinha falado nômades digitais e eu explico que o motivo é porque eu tinha me inspirado nesse termo, né? Nômades digitais. Mas nós somos o canal Nômades Literários e estamos agora na série Morando em Gênesis, que o canal ele diz que a gente mora nos livros em que a gente está estudando e meditando. No caso, estamos morando no livro de Gênesis, então uma série de vídeos e agora mais um vídeo sobre esse conteúdo. Espero que gostem, não esqueçam aí de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, ativar as notificações aí, clicar no sininho aí de notificações. Espero que gostem e comentem também, promovam esse canal e Deus abençoe a todos vocês, telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, vamos lá. O tema da aula de hoje é Conclusão Geral da Criação, Gênesis 2, de 1 a 3. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo e nos esclareça o nosso entendimento. Na introdução temos o texto, vamos a ele. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O índice do estudo de hoje é o término da criação, o sétimo dia, o descanso de Deus e alguns recados finais. O término da criação é a declaração da conclusão dos céus e da terra. O capítulo 2, versículo 1 faz rima de conclusão com o capítulo 1, versículo 1, onde vimos o corpo desse poema em 3 partes. Eu quis colocar assim poema, eu achei muito bonito, sobre a criação de Deus. Primeiro, com a criação do mundo sem forma e vazio. Segundo, com a formação da forma habitável, porém ainda vazio e sem forma. E sem vida, melhor dizendo. Vamos iniciar de novo esse poema porque é muito interessante. Primeiro, com a criação do mundo sem forma e vazio. Segundo, com a formação da forma habitável, porém ainda vazia e sem vida. E terceiro, com a habitação animal e humana enchendo os céus e a terra com vida. Isso é muito interessante. O sétimo dia, duplo sentido. Ambiguidade. O texto sugere uma interpretação dúbia, ambígua, ao dizer que Deus terminou no sétimo dia e descansou, ou que terminou em 6 dias e então no sétimo dia descansou. Entendem que, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que esse texto, ou ele está dizendo que Deus terminou no sétimo dia e aí então ele descansou na metadezinha ali do sétimo dia, ou ele terminou no 6º dia e no sétimo é só o dia do descanso, que é o que a gente vai falar mais à frente, mais adiante. Porém, a gente nota que temos duas versões do mesmo texto aqui. A primeira, na coluna aqui à nossa esquerda, é o texto que nós estamos trabalhando com ele. E a segunda é a nova versão internacional da Bíblia, que a Bíblia hoje, além de ela ser impressa e ter muitos aplicativos, ela também tem várias versões para ajudar no nosso entendimento. Vamos ler na segunda coluna aqui, à direita, à minha direita. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Então a gente entende que com essa versão dá para ficar mais esclarecido que Deus realmente fez em 6 dias e no sétimo foi o dia do descanso, o dia sabático. Dia semanal. A marcação de trabalhar 6 dias e descansar um era uma característica única e exclusiva de Israel. Os povos egípcios, babilônios, sumérios e até cananeus desconheciam essa prática. Então, esse cronograma semanal não havia entre os povos, pelo menos pelos relatos arqueológicos, o único povo que tinha esse costume e essa prática de trabalhar 6 dias e descansar um era unicamente o povo judeu. Claro, logo depois da sua escravidão de 400 anos, que não tinha tempo nem para comer, né? Mas agora Deus estabelece um dia por semana para que o povo descanse.
dia de culto. Deus o santificou como um memorial sobre os testemunhos da criação dos céus e da terra. E esse aqui é o primeiro registro de culto de agradecimento. Os calendários dos povos ao derredor, daqueles povos que eu acabei de citar, eram demarcados pelas datas da realeza: aniversário do rei, ascensão do rei, conquistas, inaugurações de cidades. Porém, o calendário judaico, o calendário de Israel, era regido, era centralizado nas ações do Deus Criador, Yahvé, que é o nosso Senhor, o grande Eu Sou. Note que esse dia de culto é um dos primeiros dias aí a ser celebrado pelo povo de Israel e não é baseado em homens, mas sim no próprio Deus, no memorial da criação. Já que estamos falando do sétimo dia, que é o número 7, vamos à numerologia bíblica, porque os números na Bíblia têm um quê de mistério, mas também um certo significado. Vamos a esse texto aqui. A numerologia bíblica não é uma ciência exata. Vamos guardar essa informação. Nem uma forma de adivinhação ou prever o futuro. É simplesmente uma forma de reconhecer os padrões e as mensagens que Deus colocou em Sua palavra através dos números. Os números na Bíblia podem ter um valor literal, como a quantidade de pessoas, de dias e de anos e etc., mas também podem ter um valor simbólico, como representar conceitos, qualidades e verdades ou princípios espirituais. Ainda na numerologia bíblica, temos alguns exemplos. Eu peguei apenas dois números da numerologia para a gente não se prolongar muito nesse vídeo. Então vamos lá, o exemplo do número 7, já que estamos falando do sétimo dia. O número 7 representa a perfeição, a plenitude, a completude da obra de Deus. Ele criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sétimo, santificando-o como dia do Senhor. Ele também selou a sua aliança com Abraão, dando-lhe 7 promessas. Isso a gente vai ver mais adiante. O número 3, perdão, representa a plenitude, a perfeição, a completude da divindade de Deus. Também representa a perfeição. Esses números têm uma certa semelhança. Os dois representam a plenitude de Deus. Porém, o 3 representa a trindade, como falamos em alguns vídeos anteriores, se não no anterior mesmo. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas coiguais e coeternas. Referências bíblicas: Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13. Confira aí na sua casa. Ele também é o Deus Trino, que opera na história da salvação em 3 etapas. A criação, é o que estamos vendo agora, a redenção com a vinda de Cristo Jesus e a consumação, que é o juízo final e o arrebatamento da igreja. Referências bíblicas: Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5. O número 3 também representa a ressurreição de Jesus, que aconteceu ao terceiro dia conforme as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 4. Agora, sobre a numerologia, temos aqui também a Cabala, que é também conhecida como gematria, que é o seu título anterior, seu título áureo. Gematria é um método interpretativo de análise das palavras bíblicas somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. É conhecido como numerologia judaica e existe na Torá, Pentateuco. A cada letra do alfabeto hebraico é atribuído um valor numérico. Assim, uma palavra é o somatório dos valores das letras que a compõem. As escrituras estão explicadas pelo valor numérico das palavras. Tal lógica estava presente na produção de Midrash e consolidou-se durante a Idade Média, próximo à época das Cruzadas, mas ainda é utilizada, compilada primeiramente na religião do Talmud e posteriormente em tratados da Cabala. Então, primeira vez que essa numerologia de ocultismo foi feita foi pela religião Talmud e depois da Cabala. Agora, o próximo texto a gente consegue captar um pouquinho melhor isso daí. Cabalistas judeus analisaram as escrituras hebraicas usando a técnica da gematria, que procura um código oculto nos equivalentes numéricos das letras. A numerologia é uma forma de adivinhação, algo que Deus condena. Então, a numerologia oculta, sem ser a numerologia bíblica, eles pegam uma letra do alfabeto hebraico, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. A letra A significa 5, e aí eles vão codificando. E depois do 5 eles transformam numa frase e assim eles vão tentando fazer
previsões, predições do futuro, oráculos aí, já entra num lance de adivinhação, onde Deus condena. E vemos essa advertência no próximo slide. A advertência está em Êxodo 18, dos versículos 9 a 12, contra os adivinhos e os feiticeiros. Note que Êxodo ainda é na mesma época ali de Gênesis, é para o mesmo povo que estamos falando. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem algoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então a gente vê na própria palavra de Deus, na própria época também que isso acontecia, que Deus ele dava essa advertência aí. O descanso de Deus, que a gente percebe que Deus descansou. Vamos entender o simbolismo desse termo na Bíblia. No sentido de término, Deus não ficou cansado para descansar, apenas concluiu a sua obra. Deus não se cansa, ele não exauriu as suas energias, chegou ao nível de exaustão. Por quê? Perdão. Porque ele é Deus, então ele não se cansa. Apenas ele descansou no sentido, como eu havia falado, de terminar uma tarefa para entrar em outra. E a tarefa de reger a sua criação. Primeiro ele foi o criador e agora ele é aquele que rege, aquele que controla, aquele que é soberano. Agora o Shabá. A raiz palavra sábado em hebraico, Shabá, é descansar. Esse é o significado da palavra sábado. Em hebraico significa descanso. Descanso para aquele povo. Esse descanso simbolizava o descanso que Deus iria trazer a Israel após os 400 anos de escravidão e os 40 anos seguintes de peregrinação nômade no deserto. Então, o descanso aqui, ele simboliza uma mensagem implícita ali para aquele povo. Descanso para nós. Esse descanso nos serve de exemplo que devemos ter um dia reservado do trabalho para nos conectar espiritualmente com Deus e a nossa família para garantir a nossa saúde mental, emocional e espiritual. É um simbolismo, uma mensagem para nós. E agora, descanso em Deus. Esse descanso simboliza o descanso que Deus trará aos crentes no nome de seu Filho Jesus, ao levá-los aos novos céus e à nova terra. Então, você percebe que a palavra descanso ali, naquele texto que nós estamos estudando, ele tem algumas simbologias e aponta para algumas mensagens, e a gente viu quase agora. Pois bem, agora vamos ao recado final. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. E os recados são esses: se inscreva no canal, ative o sininho, curta. Não esqueça de se inscrever caso você não é inscrito. E temos vídeos todas as terças e quintas-feiras. Até logo!